Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 16, o versículo de número 20. Assim está escrito: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Este versículo está dentro de um contexto quando Jesus, após a ressurreição, apareceu diante dos seus discípulos e deu a eles o encargo de que eles fossem pregar o Evangelho. Evangelho aquele que foi construído ao longo do ministério de Jesus. Porque o Evangelho verdadeiro e puro é aquele cujo conteúdo é tão somente a respeito de Jesus. Sua vida, obras, morte, ressurreição e ascensão. Então, quando está dentro destes assuntos, está se anunciando o Evangelho realmente que Jesus deixou para que os discípulos anunciassem. E ele disse que eles deveriam ir por todo o mundo. Isto significa que não deveria ficar um único lugar sequer na face da terra sem que tivesse ali um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele disse: ide por todo o mundo. E fazer o quê? Pregai o Evangelho. Foi a ordem de Jesus. Jesus não mandou outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Então, Evangelho significa boas novas, notícias alvissareiras, notícias que trazem alegria, esperança. E com relação ao Evangelho centrado na pessoa de Jesus, vai apresentar Jesus como Senhor, como Salvador, como Libertador, como Médico. E tudo isso, então, vai tocar profundamente o coração das pessoas. E quando eles ouvirem esta realidade a respeito de Jesus, o Senhor vai manifestar no meio deles de tal forma que haverá a confirmação. Então o Senhor Deus disse, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. É ir a todos os lugares e pregar a todas as pessoas, sem deixar uma única sequer de fora do conhecimento do Evangelho proposto por Jesus. E ele deu os sinais, ele disse: quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, para que haja sinal, é preciso que haja fé. É preciso que as pessoas creiam. Não adianta ter o Evangelho se as pessoas não creem, se não é misturado com a fé dos que estão ouvindo. Então, isso não dá resultado. Só dá resultado quando as pessoas creem. Um exemplo dos que não creram está aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4, está escrito assim. Hebreus, no capítulo 4, diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. O versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. O que é boas novas? O Evangelho. Então, também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, aqueles do passado. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, quer dizer, nada aproveitou a eles. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé de quem? De quem pregou? Precisa ter fé para pregar, sim. Mas diz aqui,
misturadas com a fé naqueles que a ouviram. Então, quem prega o evangelho deve pregá-lo com fé, convicção, certeza. E deve também anunciar com toda a segurança o que o evangelho anuncia a respeito de Jesus. E quem ouve aquela pregação deve também misturar com fé, deve crer naquela mensagem, porque quando crê, as coisas acontecem. Quando não crê, nada acontece. É uma coisa natural que passa. Mas como o evangelho é boas novas, e as pessoas que exercerem fé no Senhor Jesus, que crerem, eles serão beneficiados com os resultados que o evangelho vai produzir na vida daqueles que crerem no Senhor Jesus. Então ele deixou escrito aqui: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não tem duas palavras. A palavra de Jesus, ela é certeira. E ele deu sinais. Quais sinais que vão seguir aqueles que, ao ouvirem a palavra, crerem, e aos que pregarem, crerem? Então, fé em quem prega e fé em quem ouve a pregação. Quais são os sinais? Em meu nome, o Senhor Jesus disse, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este foi o conteúdo da responsabilidade que Jesus deu aos discípulos. Pregar o evangelho a toda criatura, crendo. E quando crê, estes sinais estariam acontecendo, com certeza. Deus abençoe a irmã Eliane Marques. Então, os sinais acompanham a pregação feita com fé e também a fé despertada no coração daqueles que ouvem a pregação. Então, é fé de quem prega e fé de quem ouve. Por isso, é preciso estar atento à mensagem que se está pregando. Porque se a pessoa pregar sem fé no que está falando, como pode esperar resultado do outro lado? E também, não importa o mensageiro pregar com fé, se o ouvinte, ao ouvir, não exerce fé, não exercita fé, então ele não vai ter resultado. É o que disse lá. A palavra nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então, quando a fé no mensageiro e a fé em quem está ouvindo a mensagem, então os sinais começam a acontecer. E os sinais são esses que eu li aqui. Então, eles saíram em obediência ao que Jesus havia ordenado. A única coisa que Jesus ordenou para os discípulos foi ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Ele não mandou eles pregar outra coisa diferente disso. Mesmo porque o próprio Jesus pregou arrependimento, a fé e o arrependimento. Conforme João Batista pregou, conforme os profetas antigamente anunciaram, Jesus seguiu o mesmo caminho. Os apóstolos seguiram o mesmo caminho. Nós não podemos seguir um caminho diferente. Nós precisamos seguir o mesmo caminho para termos os mesmos resultados que eles tiveram aqui. E diz-nos aqui que quando eles partiram, tendo eles partido com a incumbência, com a responsabilidade de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, diz aqui, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes. Logo eles entenderam para onde cada um deveria ir com a mensagem do evangelho no coração, que eles iriam pregar no lugar aonde chegasse, e vidas iam crer, iriam se converter. Então eles saíram, pregaram por toda parte, e aconteceu uma coisa importante. Diz aqui o resultado
o restante do versículo. Cooperando com eles o Senhor. Quem? Jesus. De que forma? O Jesus glorificado. Porque aqui ele já tinha sido assunto aos céus, então a presença dele é constante juntamente com o seu povo. Então eles partindo pregaram e o Senhor cooperando com eles e confirmando a palavra. Então veja a responsabilidade de anunciar exatamente o que Jesus pediu para ser anunciado, que é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho Jesus confirma. Se nós pregarmos qualquer outra coisa diluída fora do Evangelho, nós não temos a promessa da confirmação. Mas se pregarmos o Evangelho conforme Jesus deixou registrado, então ele vai cooperar. E à medida em que o Senhor vai cooperar, ele vai cooperar de que forma? Ele vai confirmar a palavra. Mas qual é o resultado da confirmação? É que começará a haver sinais decorrentes da palavra que foi anunciada. E os corações vão se voltarem para o Senhor mediante a mensagem clara, profunda, verdadeira, e também mediante os sinais que a pregação produz ou promove na vida das pessoas. Então o Senhor cooperando com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Nós encontramos em 1 Tessalonicenses, quando Paulo entrou naquela cidade para pregar o Evangelho, a maneira como Paulo pregou foi exatamente igual a esta que o Senhor Jesus estava orientando os discípulos a fazerem. Observe aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. Evangelho só de palavras, só teoria. Paulo está dizendo, o nosso Evangelho não foi esse, não foi somente de palavras, mas foi sim um Evangelho com uma palavra segura, a palavra de Deus, mas também acompanhando e confirmando a palavra, havia o que? A manifestação, o poder no Espírito Santo e em muita certeza. Então, poder, Espírito Santo e certeza, e muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então veja, por isso que naquela cidade de Tessalônica houve um grande número de convertidos. Por quê? Estava se repetindo exatamente o que Jesus tinha orientado aos discípulos para que eles fossem adiante, pregassem o Evangelho a toda a criatura e haveria então sinais e milagres. Quando Paulo faz isto em Tessalônica, ele mesmo testifica diante dos irmãos de Tessalônica o que foi que aconteceu quando a palavra de Deus ali chegou. Então veja, que eles então porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, o Evangelho verdadeiro, ele é poderoso. Ele realmente marca vidas e lugares. E aqui a cidade de Tessalônica ficou marcada com a pregação do Evangelho. Tanto é que o testemunho daqueles irmãos foi longe. Foi para Macedônia, para Acaia e para tantos outros lugares. A fé deles se espalhou. E isto por quê? Porque eles receberam um evangelho genuíno, um evangelho simples, porém puro, verdadeiro e que promove resultados. Então está aqui o que Jesus falou. Jesus confirmou
com os discípulos. Depois, aqui nós encontramos Paulo dizendo que a mensagem ela foi confirmada com estes sinais, e em vários lugares nós observamos quantos milagres, quantas curas, quanta libertação de espíritos malignos as pessoas experimentaram como resultado do Evangelho. O Evangelho que Paulo pregou foi aquele mesmo que libertou aquela jovem que era uma adivinha, tinha o espírito de adivinhação. E Paulo, então, repreendeu aquele espírito de adivinhação. Então, nós observamos como é importante e necessário seguir à risca o que Jesus deixou para cada um de nós fazermos. Então, quando nós observamos este ponto e atentamos para ele, nós não vamos caminhar sozinho. Nós não vamos chegar em momento que vamos ficar sem saber o que fazer. Não. O Senhor vai conosco. Ele vai cooperar conosco. Mas ele só coopera quando nós tivermos o comprometimento de ser fiéis e leais àquilo que ele encarregou a cada um de nós, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Então nós só teremos a cooperação e a confirmação de Jesus quando nós agirmos conforme ele determinou. Se nós agirmos de maneira diferente, nós não vamos ter nem a cooperação e nem a confirmação do que estamos dizendo. Então, nós vamos entrar, mais dia menos dia, em dificuldade, enfado, canseira, porque as coisas não fluem. Mas quando nós fazemos de acordo com o que Jesus deixou registrado, então haverá sempre vidas se dobrando diante do Senhor Jesus Cristo para receber dele a salvação e estarem ligados a Deus o Pai. Então, quando Jesus ordenou isto, ele então fez esta maravilhosa surpresa para os seus discípulos, que à medida em que eles vão indo e vão pregando e vão anunciando, o Senhor parece que está presente fisicamente, só que ele está espiritualmente, juntamente com eles, cooperando. E quando se tem a cooperação de Jesus no trabalho que ele mesmo nos deu para fazer, essa cooperação, ela significa muito na nossa vida. Ela traz a nós alegria, esperança, convicção, intrepidez, coragem, porque sabemos que o Senhor prometeu estar presente e ele vem estar conosco. Então, eles vêm cooperar e vêm confirmar a palavra. Então, são dois sinais importantes. Primeiro é a cooperação e segundo é a confirmação da palavra através dos sinais. Nós não podemos correr atrás de sinais, mas todo o evangelho pregado da maneira como Jesus pediu que fosse feito, haverá sinais, haverá prodígios, haverá maravilhas. Não é possível pregar-se um evangelho santo e puro e que não haja sinais de confirmação. Sempre haverá, quando as coisas são verdadeiras, o Senhor Deus encarrega-se de dar o exemplo e as coisas começam a acontecer e as pessoas então passam a voltar-se para o Senhor, que realmente acontece conforme foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Então, quando encontramos esta cooperação, Jesus cooperando e confirmando a palavra com os sinais. Se nos nossos dias houver o compromisso de pregar unicamente o Evangelho esclarecido por Jesus e ficarmos somente nele
e fazendo a pregação, a proclamação com fé, com expectativa, certamente lá do outro lado, onde tiver alguém ouvindo a mensagem, a fé vai se despertar no coração dele e ele vai passar a crer no Evangelho. Então, em crendo no Evangelho, o que é que vai acontecer? Os sinais vão aparecer. As curas, os milagres, a libertação, as línguas, enfim, tudo aquilo que Jesus prometeu que aconteceria quando o Evangelho puro é anunciado, estas coisas têm que acontecer. É natural que elas aconteçam. Não é algo sobrenatural. Não é forçar para que aconteça. Não. Pregue naturalmente, mas pregue o Evangelho que Jesus ordenou. E os resultados vão vir. Os resultados não estão na minha intensidade, no timbre da minha voz, está no poder da palavra. Porque Jesus foi cooperar com eles por conta de que eles estavam pregando a palavra que Jesus ordenou. Deus abençoe Sidney Silva. Então, pregando o Evangelho conforme Jesus ordenou, eles tiveram a grata satisfação de receber a cooperação de Jesus e a confirmação da palavra que eles estavam pregando. E Jesus veio para confirmar. Olha que confirmação linda e maravilhosa. O Senhor Jesus confirmando a palavra. Então, com os sinais que se seguiram. Esta confirmação, para se tornar visível diante do povo, foi através de sinais. Sinais, prodígios, maravilhas, coisas assim. Então, as pessoas eram tomadas agora do impacto deste resultado de um evangelho simples, puro, porém verdadeiro, e eles então, alcançados, agora estavam dispostos nas mãos do Senhor para servi-lo e dar continuidade a esse trabalho tão importante. Mas o que nos chama a atenção é que o Senhor havia prometido que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. E aqui, quando ele, falando sobre a pregação do Evangelho, lá no Evangelho de Mateus, ele deixou registrado o seguinte, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os discípulos saíram para pregar, Jesus se apresentou e foi com eles cooperando e confirmando. E o resultado, todos nós sabemos. Este grande número, milhões e bilhões e milhares de salvos nesta terra, por conta do Evangelho deixado por Jesus, quando pregado na sua essência, estas vidas se curvam diante do Senhor e passam a servi-lo. Então, o resultado é favorável. Por isso, quando o Senhor der-nos uma ordem a cada um de nós, a mim, a você, a cada um de nós, o que temos que fazer é crer com o coração naquilo que o Senhor está nos encarregando. E ao anunciar com fé. E pedir a Deus que aquele que vai ouvir, que também exerça fé. Porque assim acontecendo, a palavra de Deus encontrará no coração um lugar de aceitação. Então, essas pessoas passarão a servir ao Senhor Jesus. Então, está aqui, tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Estes sinais podem se tornar evidentes nos nossos dias, mas para isto é preciso que façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Pregar o Evangelho tal qual Jesus nos orientou. E quando fizermos da maneira como Jesus orientou, nós não vamos ter nenhum tipo de preocupação, porque o resultado vai aparecer no momento exato. Então, o que eu preciso fazer? Pregar
mas pregar crendo, pregar o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, não diluir, não misturar, não substituir, pregar exatamente aquilo que Jesus deixou. E é suficiente para que as vidas se voltem para o Senhor, se arrependam e passem a servi-lo. Então, e vão desfrutar das bênçãos prometidas pelo Evangelho. Então, o Senhor Jesus cooperando e confirmando a palavra. Esta é a maior presença que cada um de nós precisamos na prática do que o Senhor Jesus exigiu de nós. Pregar em todos os lugares e a todas as pessoas e observar e perceber esta presença magnífica de Jesus, cooperando e confirmando e os sinais acontecendo. Então, é este o caminho que devemos seguir se queremos ver os resultados como outrora eles aconteciam. Eles podem voltar a acontecer quando nós voltarmos ao posto da obediência e procurar seguir o que Jesus deixou aqui registrado. Quem anda de acordo com o que Jesus orientou, não vai errar, não vai se frustrar, não vai perder o tempo, vai ganhar oportunidades e o nome do Senhor será para sempre glorificado. Que possamos avaliar este ponto e nos colocar nesta condição de estarmos fazendo o que o Senhor ordenou para fazer, porque a parte dele, ele fará sem ninguém questionar ou procurar interrogá-lo o que ele vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. A nós compete nos entregarmos nas mãos do Senhor. Que isto fique para a nossa lição. Querendo Deus, amanhã retornaremos.